Quiz sobre História do Brasil. Preparados? Vamos lá! Sobre os presidentes, imperadores e governantes que existiram no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Pergunta 1. Dom Pedro II foi o primeiro imperador do Brasil. Certo ou errado? Tempo. Resposta: errado. Explicação: Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil, proclamando a independência em 1822. Dom Pedro II assumiu em 1840, aos 14 anos, após a abdicação de seu pai. Quiz sobre História do Brasil. Preparados? Vamos lá! Sobre os presidentes, imperadores e governantes que existiram no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Pergunta 2. Getúlio Vargas governou o Brasil por mais de 15 anos. Certo ou errado? Tempo. Resposta: certo. Explicação: Getúlio Vargas governou o Brasil entre 1930 e 1945, período do Estado Novo, e retornou à presidência por eleição direta entre 1951 e 1954, totalizando mais de 18 anos no poder. Quiz sobre História do Brasil. Preparados? Vamos lá! Sobre os presidentes, imperadores e governantes que existiram no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Pergunta 3. Juscelino Kubitschek foi o primeiro presidente eleito após a ditadura militar. Certo ou errado? Tempo. Resposta: errado. Explicação: Juscelino Kubitschek foi presidente entre 1956 e 1961, antes da ditadura militar, de 1964 a 1985. O primeiro presidente eleito após a ditadura foi Tancredo Neves, mas ele faleceu antes de assumir o cargo. Quiz sobre História do Brasil. Preparados? Vamos lá! Sobre os presidentes, imperadores e governantes que existiram no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Pergunta 4. Afonso Pena foi o presidente que promoveu a campanha de incentivo à imigração europeia no Brasil. Certo ou errado? Tempo. Certo. Explicação: Afonso Pena, presidente entre 1906 e 1909, incentivou a imigração europeia para fortalecer a economia agrícola e diversificar a mão de obra, principalmente no sul do Brasil. Quiz sobre História do Brasil. Preparados? Vamos lá! Sobre os presidentes, imperadores e governantes que existiram no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Pergunta 5. Dilma Rousseff foi a primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil. Certo ou errado? Tempo. Certo. Explicação: Dilma Rousseff foi eleita em 2010, tornando-se a primeira mulher presidente do Brasil. Ela foi reeleita em 2014, mas sofreu impeachment em 2016. Quiz sobre História do Brasil. Preparados? Vamos lá! Sobre os presidentes, imperadores e governantes que existiram no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Pergunta 6. O governo de Floriano Peixoto foi conhecido como a República da Espada. Certo ou errado? Tempo. Errado. Explicação: a República da Espada foi o período dos dois primeiros presidentes militares do Brasil, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O governo de Floriano foi marcado pela consolidação do regime republicano. Quiz sobre História do Brasil. Preparados? Vamos lá! Sobre os presidentes, imperadores e governantes que existiram no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Pergunta 7. Fernando Henrique Cardoso foi o responsável pela implantação do Plano Real. Certo ou errado? Tempo. Certo. Explicação: Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda em 1994, liderou a criação do Plano Real, que estabilizou a economia brasileira. Ele foi eleito presidente no mesmo ano.
Quiz sobre História do Brasil. Preparados? Vamos lá! Sobre os presidentes, imperadores e governantes que existiram no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Pergunta 8. Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil em 1831. Certo ou errado? Tempo. Certo. Explicação. Dom Pedro I abdicou em 1831 em favor de seu filho, Dom Pedro II, devido a pressões políticas e insatisfações populares durante seu governo. Quiz sobre História do Brasil. Preparados? Vamos lá! Sobre os presidentes, imperadores e governantes que existiram no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Pergunta 9. Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito por voto direto após o fim da ditadura. Certo ou errado? Tempo. Errado. Explicação. Tancredo Neves foi eleito indiretamente em 1985, no colégio eleitoral, mas faleceu antes de assumir. O primeiro presidente eleito por voto direto foi Fernando Collor de Mello, em 1989. Quiz sobre História do Brasil. Preparados? Vamos lá! Sobre os presidentes, imperadores e governantes que existiram no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Pergunta 10. Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro presidente do Brasil a ser reeleito. Certo ou errado? Tempo. Errado. Explicação. O primeiro presidente a ser reeleito foi Fernando Henrique Cardoso, em 1998, após a aprovação da emenda constitucional que permitiu a reeleição no Brasil. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.